Meus amados irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com os irmãos, não somente agora, mas para todo sempre. Eu quero saudar aqui os pares de púlpito, reverendo Gaudiano, pastor da igreja, reverendo Benjamin, reverendo Guilherme, presbítero João. O presbítero João tem o nome mais bonito de todos os aqui, certamente. E saudar esta igreja querida, que eu já tenho estado aqui em outras oportunidades. E porque tenho estado em outras oportunidades, eu tenho visto o progresso da igreja em todos os sentidos. Saímos daquela bancada, né, daquelas cadeiras brancas, e em outubro do ano passado temos essas poltronas tão confortáveis, né? O ar-condicionado funcionando, esse letreiro aqui, que depois eu quero ler direitinho, todas essas frases aqui, essa galeria dos membros da igreja, a gente vê ali as famílias reunidas, os momentos particulares. Eu passei também por um lugar que tinha uma torta, e eu quero saber quando essa torta vai ser, como que direi, destruída por nós. Oh, irmãos, que coisa boa estar aqui na Igreja Presbiteriana de Mesquita. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Madureira. A Igreja Presbiteriana de Madureira faz 98 anos agora no dia 1º de maio. E nós estamos agradecidos a Deus pelo cuidado dele nesses 98 anos. Trago um abraço também do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simon. É uma casa muito especial para todos nós. Tenho estado ali desde o ano 2000. E por isso que vocês viram o Guilherme dizer que, né, todos esses que estão aqui, em algum momento a gente se encontrou lá, qualificados como professor e aluno, mas é apenas uma questão de momento, porque essas posições se invertem com muita naturalidade, muita facilidade. E o Guilherme, que me apresentou aqui, o Guilherme é daqueles assim, que na frequência que eu escrevo uma pastoral de boletim, ele escreve um livro. Essa é a diferença entre mim e ele, não é? Eu até perguntei a ele, cadê o livro? Na semana passada, né, eu quero um livro de semana em semana. Enfim, irmãos, feitas essas considerações, nós vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Efésios, em seu capítulo 4, versos de 7 a 16. Palavra do Senhor, carta aos Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16. Se você já encontrou o texto bíblico e puder, eu o convido a acompanhar a leitura dele de pé. Carta aos Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16. E eu leio assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que vos quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos
como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pois é pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Todo-Poderoso Senhor nos faça compreender a sua palavra e que Ele mesmo, uma vez que tenhamos compreendido a sua palavra, nos dê força para dar cumprimento a ela em nossas vidas. Que assim seja. Podem assentar os irmãos e as irmãs. Meus amados, a Igreja Presbiteriana de Mesquita comemora seus 70 anos. Bodas e platina, não é isso? Os nossos parabéns a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, os mais idosos, os mais experientes em vida, os mais novinhos, de tenra idade, os nossos parabéns a todos. Quando a gente pensa na igreja, a gente pode lançar sobre a igreja vários olhares. Vários olhares. Há aqueles olhares que partem de dentro da própria igreja em relação a si mesma. E aqueles olhares que vêm de fora, aqueles que, não pertencendo à igreja, olham para ela, para que, quem sabe, um dia dela venham a fazer parte. E eu estou pensando aqui naquele Atos capítulo 2, verso 47, que o texto bíblico diz o seguinte, que a igreja estava diante de Deus, louvando em comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum. E lá no finalzinho, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, diz assim: enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Uma coisa natural, normal. Os que olhavam para a igreja, olhavam com aquele olhar de simpatia, de admiração. Havia uma ambiência toda agradável. É um olhar de fora. Eu quero fazer aqui um parênteses nesse primeiro momento para dizer a você que eu já estive nessa posição de olhar a igreja, até mesmo pertencendo à igreja, mas eu não participava dos bastidores da igreja, eu não participava de conselho da igreja, eu não participava dos presbitérios, sínodos e Supremo Concílio, eu não estava no ramo dos líderes da igreja, na adolescência, no início da juventude, e meu olhar para a igreja sempre aquele olhar tão gostoso, tão bom, porque eu não via defeitos, eu não via não havia nada a ser reparado na igreja, e esse olhar é muito bom. Aqueles que estão de fora da liderança, fora daquele contexto em que a gente tem que lidar com coisas que talvez a gente tenha uma certa dificuldade. Esse é um olhar muito interessante, mas ao olhar dos que estão dentro da igreja, aqueles que precisam dirigir a igreja, aqueles que precisam se deparar com aqueles problemas que acontecem no dia a dia, sejam eles de cunho espiritual, sejam eles de cunho administrativo, e precisam ter a sabedoria vinda dos céus para gerenciar a casa do Senhor. Quando a gente olha uma igreja como a de Mesquita, num sábado à noite, cheia como está, a comemorar seus 70 anos, numa semana em que as chuvas foram informadas pelos diversos meios de comunicação, e elas vieram mesmo, e atingiram várias cidades, e a igreja está repleta, cheia, a igreja não teve medo. Irmãos, nós estamos compartilhando aqui nos grupos uma situação que está acontecendo em Mimoso do Sul. Eu não sei se é Espírito Santo ou Minas Gerais. Eu faltei essa aula de geografia. Em Mimoso do Sul está
numa situação muito difícil. Um dos pastores está sobre o telhado da casa dele para fugir das águas. Veja, nesse momento a igreja se reúne, a igreja vem para o culto, a igreja de Mesquita vem para o culto para adorar a Deus, e está fazendo isso com inteireza de alma e de coração. Que coisa boa, é um olhar de dentro da igreja, a gente vê as coisas acontecendo. O apóstolo Paulo se preocupou com isso, ele se preocupou com essa essência da igreja. E nessa cartinha aos Efésios, ele reserva um texto, esse capítulo 4, para falar de coisas importantíssimas para a igreja delas, ou com elas se preocupar. Ele vai falar da diversidade, mas também vai falar da finalidade dos dons que o Senhor resolveu distribuir na igreja. Ele vai falar da diversidade, mas vai falar também da finalidade. E quando ele fala de tudo isso, há um propósito, há um objetivo para que as pessoas elas tenham e exercitem os seus dons na vida da igreja, porque, reverendo Luiz Gaudiano, ninguém faz absolutamente nada se não tiver boa companhia. Gente que possa cerrar fileiras conosco, nos ajudar, ombrear-se conosco nas nossas lutas. Ninguém faz nada sozinho, o pastor não faz, os pastores aqui presentes, o conselho sozinho não faz. Há de ter todo um colegiado, toda uma gama de pessoas que coloquem a sua vida a serviço, os dons e os talentos a serviço do Senhor. E talvez você esteja pensando assim, de que modo eu posso contribuir? Quem sou eu nesse conjunto de pessoas que podem ajudar a igreja? Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo está no Antigo Testamento. Esse exemplo é de uma menininha que era serva de um chefe de exército. O nome dessa menina, o texto não traz, não fala que menina é essa. Essa menina era empregada, escrava de Naamã, chefe do exército da Síria. E essa menina disse o seguinte: seu senhor era leproso, Naamã era leproso. E ela pensou alto, ela falou assim: ah, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra. Aquilo ali gerou uma confusão entre nações, entre países. O chefe do governo da Síria escreveu uma carta ao chefe do governo de Israel, dizendo o seguinte: eu estou enviando a ti Naamã para que tu o cures. E quando o chefe do governo de Israel recebeu aquela palavra, falou assim: ele está querendo brigar comigo de novo. Olha só, ele já está procurando um jeito de brigar comigo, porque ele me manda Naamã para eu ser curado. Acaso eu sou Deus para curar o Naamã? E aí o profeta Eliseu fala assim: manda o Naamã vir ter comigo que a gente vai se acertar. Manda ele vir falar comigo. E quando Naamã foi ao encontro de Eliseu, pensando ele que o Eliseu sairia, colocaria a mão sobre a lepra, oraria, e a lepra seria completamente extinta, o Eliseu falou assim: vá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, que tu ficarás curado. E o Naamã disse o seguinte: não é possível. A briga está instalada. Eu, chefe de rei do lado do governo, do exército, eu me lavar nesse rio sujo de Israel, Jordão? Os rios Abana e Farfar, lá na Síria, são muito mais limpos. Eu vou me lavar nesse rio aqui? Aí os conselheiros dele disseram assim: meu rei, meu senhor, se te pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Quanto mais te lavar no Rio Jordão,
Vá lá, lava-te, não tem nada, o não tu já tens, não tem nada a perder. E Naamã foi, se lavou, e a pele dele ficou como a de um bebê, limpinha, sem lepra, curado. Reverendo, o senhor não está falando de dons? Por que o senhor foi lá no Antigo Testamento falar de Naamã? Ah, sim, pois é. É porque quem startou, para usar uma linguagem da juventude, né? Quem startou isso, quem começou com isso, quem iniciou isso, foi uma menina cujo nome a Bíblia sequer menciona. E ela usou o conhecimento dela, ela usou a vida dela e levou à cura um chefe de exército. Então você que está aí, talvez a pensar que você não possa contribuir com a casa do Senhor, com o serviço do Senhor, por favor, retire do seu pensamento esta ideia de que você não pode contribuir. Os dons que o Senhor distribui para a sua igreja são diversos. Nós não temos os mesmos dons, graças a Deus. Nós temos dons diversos uns dos outros. E o Senhor chamou a todos, reuniu a todos na sua casa para um fim justo e nobre. Vamos conferir aqui na carta aos Efésios. Olha o que o texto diz, e ele mesmo, verso 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com a finalidade, com o intento, com o objetivo de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora eu vou fazer uma citação. Vocês se lembram, meninos, como a gente faz uma citação na monografia? Se lembram disso? Eu vou fazer uma citação. Essa é uma citação, eu diria direta. Porque eu vou tentar reproduzir as exatas palavras de quem disse. E quem disse tem 1/3 da minha idade, exatamente 1/3. Eu tenho 63 anos de idade. E quem disse isso tem 21 anos. Multiplicados os 21 anos por 3, dá 63, né? Foi um menino de nome Arthur, que agora, lá no seminário, ele é da turma do 4º ano, né? E está fazendo a disciplina chamada Monografia 1. Monografia 1 é a disciplina em que a gente constrói juntos o projeto de pesquisa. E na construção do projeto de pesquisa, eu tenho uma alegria muito grande em lecionar essa disciplina, porque várias ideias surgem, várias maneiras de ajudar a igreja, de fazer a igreja crescer e de ver a igreja. E esse menino me falou uma coisa essa semana, eu vou dizer a ele na próxima quarta-feira que eu citei o nome dele. Eu vou dizer para ele isso. Ele disse o seguinte: reverendo, eu estou escrevendo sobre os dons da igreja, sobre os dons e talentos que Deus concede à igreja. E aí vem a pérola que ele diz: os dons, reverendo, não são para o nosso usufruto. Os dons e talentos são para o usufruto alheio. É o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, se não me engano, a primeira carta, não pode conferir depois, em que o olho, ele é beneficiado com o serviço das mãos. As mãos não fazem serviços para ela própria, mas para os olhos. A boca, para alimentar o corpo como um todo. As narinas, enfim, tudo em nós, os nossos órgãos, eles não têm uma serventia para si próprio, ou para eles próprios.
Eles vivem em função do corpo, do todo. Eu falei assim, gente, que coisa boa de se ouvir. Eu vou dizer isso. Como eu não posso dizer que o pensamento é meu, né? Porque eu estaria plagiando, eu estaria furtando um pensamento alheio, eu dei o crédito. O nome do menino é Arthur. Gostaria de saber, me lembrar que o nome todo dele, está lá no diário, naturalmente, mas não me lembro agora o nome todo dele. Arthur, 4º ano, 21 anos de idade. O dom que tu tens não é um dom para o seu usufruto. Até você pode dizer assim, puxa vida, eu gosto tanto de ser desse jeito e eu acabo sendo beneficiado pelos dons que Deus me deu. Sim, de certo modo, você acaba sendo aquele que é privilegiado e recebe os frutos dos seus próprios dons. Mas na igreja do Senhor, cada um de nós existe para o auxílio de todo o corpo, para o auxílio de quem está do lado. Pense comigo a seguinte situação. Sabe aquelas pessoas que, quando elas chegam no ambiente, o ambiente se ilumina, fica tudo melhor quando elas chegam? Fulano chegou. Aquelas pessoas que têm uma luz, isso até é muito utilizado em outras correntes religiosas, né? Mas eu falo aqui no sentido bíblico, no sentido espiritual, que o Senhor nos deu essa capacidade de chegar num lugar e a nossa presença mudar para melhor toda a ambiência. Ah, não é legal, não é bom isso acontecer? Pois bem, o Senhor fez assim que a sua igreja, os dons e talentos que Ele distribuiu na igreja, eles possam melhorar a vida do outro. E melhorando a vida uns dos outros, todo o grupo, toda a comunidade do Senhor é beneficiada. Então vamos considerar nessa noite o seguinte: diversidade e finalidade dos dons. E se você quiser anotar, esse é o tema do sermão: diversidade e finalidade dos dons. E a primeira coisa que a gente considera é que os dons eles existem para a finalidade da unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, não dá para você pensar a igreja com cada um lutando para um lado. Ah, eu quero a cor amarela. Ah, mas eu gosto mais da verde. Não, eu gosto mais da cor azul. Não dá numa igreja para que cada um lute pelo seu pedacinho de chão, sentido figurado naturalmente, e esqueçam do grupo. Há de ter uma unidade da fé. E nós precisamos ser unos naquilo que não podemos transigir, naquilo que não podemos deixar de pensar desse modo. Por exemplo, Cristo é o nosso Salvador, e ninguém discute isso. Cristo morreu na cruz para o nosso resgate, deu a vida dele em função da nossa, em lugar da nossa, e não se pode discutir isso. Isso é essencial na nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo luta pela unidade da fé, para que aqueles que recebem a sua cartinha lutem e desejem essa unidade da fé. Vamos crer todos de uma só forma, no mesmo Senhor. Lutar pela nossa fé. O apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vai dizer que nós devemos ter a Cristo como Senhor em nosso coração e cada dia fazermos uma apologética, uma defesa da nossa fé, mostrando a todos que nos pedirem a razão da nossa fé. Nós precisamos disto, nós precisamos desta unidade da fé. Então, dentro dessa diversidade de dons, é importante uma fé una. Segunda coisa importante nessa diversidade e finalidade dos dons
é a firmeza doutrinária. Verso 14, o verso 14 vai dizer assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Irmãos, vou usar uma expressão usada pelo falecido cantor Lázaro, que foi convertido ao Senhor, e antes disso ele pertencia à banda Olodum. Ele diz assim, num DVD gravado, se não me engano, em 2008, ele diz assim: os dias são maus, é difícil encontrar amigos, diz ele na canção. Os dias são maus mesmo. Mas isso não precisava Lázaro dizer. A Escritura sempre disse isso, né? Porque o mundo sem o Senhor, sem Deus, não importa a época. O mundo sem Deus é sempre muito mal. E nós precisamos saber viver neste mundo, nos lugares em que nós percebemos que as pessoas não dão lugar, não dão espaço à ação divina. Nós precisamos saber lidar com essas pessoas e termos uma firmeza na nossa crença, na nossa doutrina. A Igreja Presbiteriana do Brasil é conhecida como uma igreja doutrinária, uma igreja que estuda a Escritura. Os seminários estão aí, as escolas dentro dos seminários estão aí a nos ensinarem, a nos prepararem para nós termos uma segurança na nossa fé, no modo como nós professamos a nossa fé dia a dia. Essa diversidade dos dons é para fortalecer a doutrina, para fortalecer a cada um de nós naquilo que nós cremos. Um contribui de uma forma, outro de uma outra forma, e todos somos alimentados por essa doutrina. Como é bom ser bem doutrinado, bem orientado. A igreja tem um modo de ser, faz anos que a igreja tem esse modo de ser, e louvamos a Deus pela nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o segundo argumento aqui da nossa fala é uma firmeza doutrinária. A gente sabe para onde está indo. Sabe por que a gente sabe para onde está indo? Deixa eu pegar aqui a minha espada do Espírito. Nós sabemos para onde nós estamos indo, porque é uma igreja firmada nesta palavra. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, e um dia desse eu tive que aconselhar um rapaz, um senhor já, que é motorista de Uber, e eu estava sendo conduzido por ele, e nos identificamos como servo do Senhor. Eu estava com a minha Bíblia, e ele tem uma Bíblia no porta-luvas do carro dele. E aí, um dia desses, ele contando, né, que ele estava chegando no Chapadão, ali em Costa Barros, e ele foi abordado por uns meninos ali, no Chapadão. Ele falou assim para os meninos: eu vou pegar minha arma. Eu vou pegar minha arma. E fez o gesto de ir ao porta-luvas, pegar a arma. E pegou. E sobreviveu. Eu falei assim com ele: olha só. Há um ditado que, se conselho fosse bom, não se daria, vender-se-ia. Vai um conselho que eu te dou de graça. Não faz mais não. Deus te poupou. Olha onde ele estava. Eu estou no Chapadão, e ele faz esse gesto: eu vou pegar a arma. Ainda fala ainda. E abre o porta-luva e pega. Poderia ser qualquer outra coisa. E a vida dele poderia ser ceifada. Mas, histórias da nossa cidade à parte, a nossa base doutrinária, a nossa base de fé, a nossa firmeza doutrinária está nas Escrituras Sagradas.
E o apóstolo Paulo zela por isso, dizendo que nós devemos chegar, diz ele aqui no verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Há pessoas que toda hora tá pensando de um jeito diferente, né? O mundo moderno exige essa eventualidade dos pensamentos também, mas nós precisamos ter uma firmeza doutrinária. Nós precisamos ser de um modo. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer assim, fulano é desse jeito. E a gente ter uma linha mestra de conduta. Irmãos, diversidade e finalidade dos dons, firmeza doutrinária. E o último argumento para nós terminarmos, essa diversidade e finalidade dos dons, no entender de Paulo, gera o crescimento do corpo de Cristo. Verso 16 diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a igreja bem ajustada, bem consolidada na unidade da fé, na firmeza doutrinária, cada irmão um colaborando com o outro, um cooperando com o outro, essa igreja promove o seu crescimento. Você tem o prazer de dizer o seguinte, vai lá na igreja, tem um pastor lá que é muito legal, o reverendo Luiz Gaudiano, tem um outro menino lá que escreve um livro por semana, que é o reverendo Guilherme Breves, vai lá na igreja. A igreja vai crescendo, vai aumentando, porque a igreja tem essa satisfação de produzir o seu próprio crescimento. Coisa boa precisa crescer, ser propagada, ser difundida. A igreja precisa crescer. E precisa crescer bem, fortalecida, bem ajustada. Irmãos, às vezes o nosso corpo, partes do nosso corpo, essas partes necessitam de medicação, de remédio, não precisa? De vez em quando a gente não toma um remedinho para um determinado órgão do nosso corpo. Eu tenho lá os meus médicos, eu tenho o meu cardiologista, eu tenho um remédio que eu tomo, né, administrado pelo cardiologista, eu uso óculos, uso colírio todos os dias, preciso de colírio, eu uso remédio também para as coisas do estômago, de vez em quando uma gastritezinha, né? Aí, os irmãos devem estar falando assim, esse pastor aí é cheio de doença. Irmãos, eu já não tenho mais 18 anos. Eu já não tenho mais 18 anos. Então, eu estou entendendo que eu estou bem dentro daquilo, né, que é esperado para 63 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu não tomava remédio para nada, não precisava de nada. Mas agora eu preciso. O que eu quero mencionar é que o nosso organismo, muitas vezes, ele precisa dessa ajuda do remédio, do medicamento. Mas se o próprio órgão, a essência do órgão que precisa do remédio, não estiver reagindo para se ajudar, então, sabe aquele momento que os médicos dizem o seguinte, olha, nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer, já fizemos cirurgias, já fizemos a aplicação da medicação necessária, mas o corpo dele não está respondendo. Já se depararam com essa fala médica? O corpo dele não está respondendo. Por quê? Aquele órgão já não tem as condições vitais mais para, com a ajuda da medicação, produzir a sua própria cura, a sua própria reabilitação. Amados, a casa do Senhor, o crescimento da igreja, ela depende dessa cooperação de cada um dos seus membros
os órgãos, não é? Vamos chamar assim, do corpo de Cristo, que são seus membros, e cada um precisa estar muito bem saudável para todo o corpo poder realmente realizar um trabalho a contento. Nesta noite de comemorações, nessa série de comemorações do aniversário da Igreja Presbiteriana de Mesquita, nós desejamos que, cada vez mais, aqui nesta igreja, como nós temos visto, nossa visão é de quem está de fora da igreja, a igreja tem usado bem os diversos dons, as diversas habilidades. Eu poderia citar aqui, de uma forma bem rápida, o Brum que está ali, o Cosme que está ali sentado, o Guilherme, o Gaudiano, o Benjamin, não sei se a origem é aqui, mas o Narciso, o Ricardo Narciso, uma gama de obreiros, de pessoas que Deus levantou desta igreja para servirem a igreja e depois serem espalhados por aí para o corpo de Cristo, para outras searas do trabalho. Que coisa boa, irmãos. Eu tenho tido essa alegria de acompanhar vocês estando aqui, ou as informações que eu sei que chegam a mim a partir dessa igreja. Que Deus continue diversificando os dons dessa igreja. E que Deus continue aplicando na própria igreja os diversos dons que dela emanam, que dela saem. E que cada irmão nunca, mas nunca mesmo, se sinta como aquele que está lá no cantinho dizendo: eu não tenho nada a cooperar. Lembre da menininha lá de Naamã, que achou que ela não podia cooperar. E a fala dela despretensiosa levou à cura o chefe do exército da Síria. Então todos podemos contribuir. Todos podemos contribuir, na medida que o próprio Senhor já nos disponibilizou, já nos capacitou. E aqueles que se apresentam para o trabalho, sem dúvida, são ainda mais bem capacitados pelo Senhor, porque Ele vai capacitando, Ele vai agregando dons e talentos à medida que nós nos colocamos a serviço dEle. Bendito seja o nome do Senhor pela existência da Igreja Presbiteriana de Mesquita. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, juntas, que Ele promova cada dia mais o crescimento dessa querida igreja. Que assim o Senhor nos ajude e abençoe. Amém.